Paz do Senhor, povo de Deus. O evangelista Miguel de Souza está aqui na Praça Judas Tadeu, né? Aqui no bairro Paternó, Porto Alegre. Vou deixar nesse momento para você uma palavra de reflexão, um texto bíblico que Deus tem me chamado a atenção nessa última hora. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 7, o versículo 37 e o versículo 38. A Bíblia vem dizer ali que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Uma outra tradução diz: correrão do seu ser. Esse aqui é um dos maiores convites feitos por Jesus. É muito comum a gente receber um convite, né, para uma festa de 15 anos. É muito comum a gente receber um convite para um casamento. E por aí vai, né, etc, etc. Constantemente recebemos um convite. E a gente se alegra quando alguém faz um convite para a gente, porque é sinal que essa pessoa é nosso amigo, né? Você não vai convidar o inimigo para uma festa. Então a gente se sente honrado por aquele convite. E a gente faz o possível para estar naquele convite. E aqui Jesus faz um convite aos sedentos. Não é aquela pessoa que está com sede de beber uma água, de uma bica, como diz aqui no sul, muito comum, né? Não é aquela pessoa que está com a sede de tomar uma água mineral, mas uma sede de Deus. O salmista no Salmo 42, ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Estamos vivendo no momento de uma verdadeira sequidão espiritual. As pessoas já não têm mais sede pela palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela palavra que sacia a nossa sede espiritual. Quando Jesus disse em São João capítulo número 15, ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está se tratando do poder da palavra de Deus, que numa tipologia representa a água, esta água que emana do trono de Deus para nossas vidas. É muito interessante o Salmo 46, quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, né? Deus está no meio dela. A gente vê aqui rios, né? Rios é muito comum na região norte do Brasil, nos deparamos como um rio, que nem, por exemplo, o rio Amazonas, para mim que sou natural de Macapá. E a gente vê a importância da água na vida do ser humano, né? Se você olhar para o nosso corpo humano, em torno de 60% a 70% do nosso corpo é composto de água. Você vê que se você pega, digamos, um carro e sai para uma cidade, você vai ver uma ponte. Próximo daquela ponte existe um vilarejo, porque as pessoas, quando constroem uma casa, uma das maiores preocupações do ser humano é sobre a água, né? Se vai ter água lá, porque a água é muito importante, ninguém consegue sobreviver sem água, tanto para saciar nossa sede, como fazer nossa higiene pessoal. Nós precisamos da água. Então a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ser. A gente olha para este texto sagrado, nós temos 3 grandes festas do povo judeu. São mais, existe mais festas, né? Mas as 3 principais festas judaicas, do calendário judaico, são, em primeiro lugar, nós temos a festa da Páscoa, que é comemorada a saída, a libertação do povo do Egito, quando Deus, naquele dia lá, feriu todos os primogênitos do Egito. Ela é então a primeira Páscoa. Então, essa é a primeira festa. Depois nós tínhamos uma segunda festa, chamava-se a festa do Pentecoste. Essa festa ela acontecia 40 dias após a Páscoa. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 1, melhor dizendo, no capítulo 2, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia do Pentecostes, ou seja,
50 dias após a Páscoa, né? Veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedia que falasse. A gente fica observando neste texto sagrado aqui, é muito interessante sobre a importância da água. E agora Jesus está ali e se coloca de pé. É muito comum, se você já estudou o livro dos Salmos, que são livros, é um livro conhecido como livro poético, né? E ali é um cântico do povo de Israel, é o hinário de Israel. E quando você observa ali, a partir do Salmo de número 120 em diante, até o Salmo 134, aparece ali como Cântico dos Degraus, né? São 15 salmos que são compostos ali justamente para esta festa do tabernáculo, porque havia ali 15 degraus para chegar até ali, e você observa que o sacerdote, ele vinha com a água, trazia água no recipiente, juntamente naquela água trazia outros ingredientes, né, daquela água ali, que era água chamada para purificação. Então, ali numa tipologia, o que acontecia? O sacerdote escalado daquele ano, ele pegava aquele recipiente com água, colocava aqui nos seus ombros e subia naquele degrau. Eram 15 degraus. Em cada um daqueles degraus ele tinha que recitar um salmo desse. Começava pelo Salmo 120, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor. O Salmo 121, o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele chegava no terceiro degrau, estava ali: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E assim sucessivamente, até quando chegava no Salmo de número 134. Aí o sacerdote pegava ali, já estava ali no auge da festa. Era isso aí, acontecia raramente no último dia, que é o grande dia da festa, ou seja, no 8º dia da festa do Pentecoste. A festa estava chegando na reta final. As pessoas que muitas vezes não podiam chegar no início da festa, no meio da festa, mas pelo menos eles iam para o último dia da festa. Talvez você já tenha observado que os grandes eventos que acontecem, os primeiros dias dá bastante gente, o segundo dia, o terceiro dia, né, que é o último dia, raramente nos eventos que nós temos aí, às vezes eu tenho pregado em eventos aqui, às vezes dura 3 dias, sexta, sábado e domingo. Você vê que na sexta-feira tem um determinado número de pessoas, no sábado, mas quando é no domingo, último dia daquela festa, a aglomeração de pessoas, aumenta o número de pessoas, né, o último dia, e as pessoas estão ali. Então o povo judeu sabia que agora a festa do tabernáculo só ia acontecer dali a um ano novamente, ia se repetir aquela festa. Então no último dia, o grande dia da festa, você vê a massa toda ali para esse grande evento, esse mega evento que era a festa judaica. E agora aquele sacerdote ali, ele subiu o primeiro degrau, o segundo degrau, em cada degrau ele parava, e após parar ele recitava um salmo desse e ia até o 15º degrau. E quando chegava ali, com aquela água naquele recipiente que ele ia colocar num outro local que já estava preparado para receber a água, Jesus naquele momento, naquela hora, quando aquele sacerdote vem com a água para despejar, Jesus se coloca de pé e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ser. Coisa maravilhosa. Jesus pegou ali todo mundo de surpresa. As pessoas estavam ali para aquele encerramento daquela festa, no ápice daquele evento. E agora Jesus se apresenta, né? E aí o nosso irmão João diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e exclamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, Jesus estava ali se apresentando como uma fonte eterna para saciar uma sede, não uma sede física, mas uma sede espiritual. O mundo que estamos vivendo nesta última hora, mais uma vez eu repito, está uma sequidão espiritual. A gente vai muitas vezes, há pouco dia eu estava acompanhando aquele congresso dos Gideões, né, que eu acompanho aqui muitas vezes pelo YouTube aí, e a gente vê ali muitas mensagens impactantes, muitas mensagens poderosas, e as pessoas ali acompanhando, porque nós vimos a humanidade nesta última hora está numa sequidão espiritual, precisa se alimentar desta água que vem para saciar nossa sede espiritual. Quando lemos no Evangelho de João, ainda no capítulo número 4, nós temos um texto muito interessante ali. A Bíblia diz que Jesus vinha da Judéia para a Galileia e era necessário ele passar por Samaria,
por uma cidade de Samaria, e era necessário passar por uma região, uma cidade chamada Sicar. A Bíblia diz que Jesus vem ali por volta do meio-dia, ficou sentado junto àquele poço, né? E agora você imagina a cena, Jesus cansado daquela caminhada, porque Jesus como homem também, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu o peso da dor. É uma das coisas que mais me fascina no mistério terreno de Jesus, é exatamente isso, Jesus ter se tornado homem. O nosso irmão Jesus apresenta Jesus como o verbo da vida, e é uma das coisas que muito me impressiona e muito me chama a atenção ali. E a Bíblia diz que os discípulos foram à cidade comprar alimento. Interessante que eram 12 discípulos. Por que não ficou pelo menos um com o mestre? Os discípulos todos foram para comprar aquele alimento e Jesus ficou sozinho ali. E quando Jesus está ali junto ao poço que Jacó havia dado ao seu filho José, a Bíblia Sagrada nos diz que veio uma mulher samaritana para tirar água, e quando ela se aproximou dali, Jesus disse: mulher, dai-me de beber. Aquela mulher disse: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse: ó, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria água e ele lhe daria água viva. Você imagina a cena, aquela mulher veio de um local distante, no horário do meio-dia, aquela mulher vem ali, ela trazia um balde, ela trazia uma corda, porque ela sabia a profundidade daquele poço. Então aquela mulher veio preparada, né? Trazia um cântaro para levar a água daquele poço. De repente ela olha para Jesus e disse: mas Jesus, após aquela conversa com aquela mulher, Jesus então, ele disse: dá-me de beber. Ela disse: como sendo tu judeu, me pede de beber, que eu sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse: tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede dá-me de beber, tu lhe pediria água e ele te daria água viva. Aquela mulher olhou para Jesus e ela disse: mas tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Então você imagina aquela cena, aquela mulher equipada, preparada para tirar água daquele poço, e Jesus agora, que não estava com nenhum balde, que não estava com nenhuma corda, que não estava com nenhum cântaro ali, ele promete uma água para aquela mulher. Aí disse: não tens com o que tirar e o poço é fundo, és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que deu aqui deste poço a beber aos filhos, ao gado e a nós também? Jesus disse: só se tu beberes desta água, tu tornarás a ter sede, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede para sempre, porque a água que eu te der vai jorrar em ti uma corrente que salte para a vida eterna. Aquela mulher disse: Senhor, dai-me desta água para que eu não precise mais vir aqui nesse poço buscar água. Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. A gente analisando este texto, a gente pode observar que Jesus aproveitou um momento ali propício para falar de uma água, mas uma água que sacia para a vida eterna. Todos nós, seres humanos, temos um vazio dentro de nós. Você pode observar que a pessoa que bebe, ele bebe hoje e vai bebendo e bebe mais, né? Amanhece o dia muitas vezes nas orgias, bebendo, e você vê que está sempre aquele vazio dentro dele. E você vê muitas pessoas com um cigarro, é um cigarro atrás do outro, acende um cigarro, fuma, acende outro cigarro, fuma, porque existe dentro de nós um vazio, e esse vazio é preenchido por meio desta água viva que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é símbolo da água, é uma água viva, é uma água que limpa, é uma água que nos lava, que nos transforma. E Jesus está lhe oferecendo para esta mulher esta água, e esta mulher então a princípio não entendeu. Jesus na verdade não estava só com o pensamento daquela mulher, mas já estava olhando para frente, olhando para os seus compatriotas ali. Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus dissesse: bem disseste, e disseste na verdade não tenho marido, porque esse que agora tens não é teu. E aquela mulher disse: vejo que tu és um profeta, nossos pais adoraram nesse monte, vós dizes que em Jerusalém é verdadeiro lugar de adoração. Jesus disse: mulher, crede, venha a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus ali ofereceu uma água para aquela mulher, uma água que saltaria para a vida eterna. Esta água que Jesus falou ali no Evangelho de João, é no capítulo 4, no capítulo 9, melhor dizendo, no versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quero dizer para você, nesse momento, você que vai assistir esse vídeo, não sei que hora do dia, não sei que hora da noite, mas eu quero dizer que Jesus continua saciando a sede daqueles sedentos espirituais,
E ele lança para você, meu amigo, para você, meu irmão, um convite para você, para que nasce dentro de você essa corrente que salte para a vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.